Olá, estamos começando agora uma nova série, uma série bem diferente e até talvez um pouco polêmica. E ela se chama O Anti-Coach. E você vai entender ao longo do caminho por que eu escolhi esse nome, O Anti-Coach. Mas o que eu quero trazer de reflexão para hoje é o seguinte. Eu colocaria, na verdade, o nome desse capítulo de hoje como o anti-coach ou a arte de jogar a responsabilidade nos outros. Não são poucas as vezes mesmo, que nós estamos em uma determinada situação e essa situação ela é extremamente incômoda, ela é extremamente desconfortável, ela nos perturba, ela nos incomoda demais. E a nossa primeira reação é tentar olhar para o lado e falar: isso é culpa de fulaninho, isso é culpa do fulaninho que fez isso, isso e isso e agora aconteceu isso aqui comigo. Ou então, é a crise que está aí assolando o mundo e etc, a Europa, só os Estados Unidos agora que está recuperando da crise, e é por isso que a gente está aqui nessa situação, por isso que eu estou aqui nessa situação. É muito fácil, muito fácil. É extremamente fácil colocar a culpa nos outros. Aliás, talvez seja a primeira coisa que nós temos a tendência a fazer. É nos livrar da responsabilidade pela situação que estamos vivendo. Afinal de contas, cada um está vivendo neste momento aquilo em que se colocou em posição para viver. Ninguém obrigou ninguém a viver exatamente o que está vivendo. Ou ainda que as circunstâncias aconteçam, ninguém te obrigou a reagir e a ser e a estar da forma como você está agora. Tem um filósofo francês extremamente reconhecido que é Jean-Paul Sartre. O Sartre ele foi um filósofo do pós-guerra, então 1950, 1960, ele estava naquele burburinho do maio de 68, na França e tudo mais, então é um cara que estava vivendo as mudanças, os movimentos pessoais, sociais, intensos, uma época em que era propriamente uma geração que se libertou de determinadas amarras e determinadas circunstâncias sociais, mas uma coisa que veio e permeado por esse ambiente, o Sartre falou assim: a única coisa a qual nós não podemos nos livrar é da nossa própria liberdade. Nós estamos presos à nossa própria liberdade. Uai, como assim? Sartre ele fala que nós devemos perceber e estarmos sempre conscientes de que cada uma das situações que nós vivemos, nós nos colocamos nela. E, ainda que sejamos jogados para dentro de alguma situação, nós é que escolhemos como vamos reagir a elas. Você é um ser autônomo. Você é um ser unicamente responsável por você mesmo. Então, de que forma você se coloca nessas situações que muitas vezes são incômodas, inclusive algumas vezes são benéficas? Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de posição, posicionamento, de como essa situação desperta, quais são as necessidades que você tem com relação a cada uma dessas situações. Faz sentido? Faz sentido você pensar que os acontecimentos, as situações que você tem vivido até hoje, você poderia, talvez, ter uma outra possibilidade de postura, uma outra possibilidade de reação? E eu escuto muito: você conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela! É incrível como tem gente que se agarra nisso. Não, você não nasceu e vai morrer do mesmo jeito. É impossível. É impossível você crescer e ser a mesma pessoa sempre, em todas as situações. Pensa quando você vai sair com seus amigos. Quando você está saindo com seus amigos ou você está com a sua família, você tem um modo X de agir. Agora, quando você vai para o trabalho, você tem um modo Y de agir. Agora, quando você está num lugar em que você não conhece absolutamente ninguém, é outro modo que você escolhe de agir.
Tô mentindo? Então, se você perceber que em cada um desses momentos você apresenta uma forma diferente de se relacionar com as situações, como você pode afirmar que você é e será de uma determinada forma? Tudo muda, você muda. Então, se as coisas mudam e se você muda em cada uma das situações, o que te faz não perceber de que forma você gostaria de fazer em cada uma das situações e assim assumir o controle e a possibilidade de fazer exatamente da forma que você quer? Ou então, a arte de jogar a responsabilidade nos outros, nas circunstâncias, nas coisas. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu num processo de coaching. Um cliente virou para mim e falou o seguinte: eu recebo muita demanda de diversos setores e muitas pessoas me cobrando e pedindo para que eu faça determinadas coisas. E eu não consigo sair desse turbilhão de situação. Eu falei, ok, mas o que te faz receber tantas coisas e sequer dar um feedback falando, não, peraí, não dá para pegar mais coisas. Freia aí, coloca um freio porque eu não consigo pegar mais coisas. Ou seja, nesse momento, o problema não estava nele que abria espaço para que as pessoas levassem esse tanto de problema e situação. O problema estava nos outros, que traziam cada vez mais e mais situação para ele ter que lidar. E daí, quando eu fiz essa pergunta, ele falou, não, mas eu não posso negar, como é que eu sou responsável por essa área, eu sou responsável por esse setor. Ok, mas o que te impede de, por exemplo, estar com essas pessoas e falar com elas, olha, eu agora estou fazendo um sistema mais organizado, então você vai me passar essa tarefa, eu vou ver aqui quanto tempo eu posso te responder, te dou esse feedback e depois, daqui a X tempo, você me cobra isso. Daqui a meia hora, daqui a 3 horas, daqui a um dia, uma semana. A grande questão é, você precisa dominar a sua própria situação, a sua própria circunstância, esse momento que você está vivendo, essa situação que você está vivendo. Perceber quais são as suas possibilidades de estar nela. Uma outra situação que eu tive recente foi, e a grande questão é, ok, você está me falando que o mercado de trabalho está difícil, que você não está conseguindo uma nova colocação. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai ficar sentado, reclamando, esperando que o mercado simplesmente ressurja das cinzas e fale, vem trabalhar aqui de novo? Ou você vai olhar para isso, vai tomar uma atitude com relação a isso e falar, bom, se não tem emprego, vou eu criar meu próprio emprego. Vou abrir uma consultoria, vou fazer isso, vou vender picolé, Enfim, de que forma você está terceirizando a responsabilidade por aquelas coisas que você deveria estar cuidando? E eu não digo isso só com relação a questões de trabalho. Na sua vida pessoal, de que forma você está delegando aos outros a possibilidade de escolher por você? Sartre afirma que isso se chama má fé. A má fé é quando eu entrego a minha possibilidade, a minha liberdade de escolher a forma que eu vou lidar com cada uma das situações para o outro. E assim o outro determina o que eu faço, como eu faço, quando eu faço, por que eu faço, com quem eu faço. É muito fácil. Porque se algo der errado, obviamente, a culpa é do outro. A culpa não é sua. Mas também, os benefícios de estar vivendo a situação que você gostaria de estar vivendo não vão existir. É fácil jogar a responsabilidade nos outros. Então o anti-coaching, essa série, é justamente isso. É pegar situações que nós normalmente vivemos, as formas que nós normalmente nos apresentamos em cada uma delas. E ver o que isso nos incomoda, de que forma isso nos incomoda. Perceber de que forma nós podemos e devemos fazer diferente. Caso contrário, a gente vive ao sabor do vento, da maré, do tempo, do sol, da chuva. E ainda que haja sol, ainda que haja chuva, é você que deve estar no controle. O anti-coaching é essa série
para trazer, para desconstruir algumas místicas de como você deve fazer, de como você deve estar seguindo e pensar sobre o que você não deveria estar fazendo. Faz sentido? Se fizer, deixa um comentário. Lembra de se inscrever aqui no canal do YouTube. Tem aqui também todas as mídias sociais que você pode se relacionar comigo, deixar seus comentários, a gente se conectar. Enfim, estou aqui aberto e disponível para esse nosso encontro. Tá certo? Um grande abraço. Até mais.